São Paulo acelera negócio e faz proposta oficial para o Wendel. Vamos comentar muito aí sobre isso. Tem mais informação de mercado aí sobre o Luciano no Cruzeiro, rapaz. Esse negócio aí tá dando o que falar. E tem atualização pra gente comentar aí sobre isso e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha, rapaziada? Vamos embora aí para mais. O vídeo hoje foi o dia aí de reapresentação no CT da Barra Funda, todo mundo voltando aí a pôr a mão na massa, porque domingo tem São Paulo em campo aí, tá bom? E esse jogo do São Paulo domingo contra o Grêmio era até então, né, até hoje de manhã aí, o único jogo que tinha ainda com horário e já com data definida, que vai ser domingo, dia 1º, né, Grêmio e São Paulo, 4 da tarde. As outras duas últimas rodadas estavam sem datas confirmadas ainda pela CBF, a CBF confirmou nesta manhã aí, tá? O jogo contra o Grêmio, depois tem na 37ª rodada, vai ser no dia 4, tá? Na quarta-feira, aí, São Paulo e Juventude no Morumbi, às 8 da noite, tá? Então você pode jogar domingo, depois joga na quarta contra o time do Juventude. E no outro final de semana, né, que vai ser no dia 8, aí, às 4 da tarde, Botafogo e São Paulo no Newton Santos, última rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo não joga nesse meio de semana, né? Não tem jogo do São Paulo nem hoje e nem amanhã, mas tem domingo, quarta e o outro domingo aí acabou a temporada. Esses dois jogos estavam sem datas, tá? São Paulo e Juventude e também Botafogo e São Paulo, que vão ser todos aí na semana que vem para finalmente acabar o ano, né, cara? Porque olha, eu vou te contar, depois das eliminações nas Copas foi muito arrastado aí esses jogos do São Paulo só com campeonato, o time joga mal, joga cada 10 dias, cada 2 dias, fica muito maçante, negócio chato, né, cara? E graças a Deus tá acabando aí no próximo, né, não sei se nesse domingo, no outro, acaba aí oficialmente a temporada do São Paulo. Vamos avançando agora, rapaziada, e vamos falar aí sobre o Patrick Lanza, cara, que é uma das principais questões do São Paulo, que é a lateral esquerda do São Paulo. O Patrick voltou, aí tem pouco tempo, estava machucado. Patrick Lanza perde concorrência para Sabino e Rafinha. O jogador é o único lateral esquerdo de origem, já que o Wellington e o Jamal estão lesionados. E mesmo assim, não foi a primeira opção do técnico Luiz Beldia. Contra o Red Bull Bragantino, o zagueiro Sabino foi improvisado na lateral e o Patrick entrou apenas na segunda etapa. Ele jogou 30 minutos contra o Bragantino, entrando no segundo tempo. Já contra o Atlético Mineiro, o lateral direito Rafinha também foi improvisado na esquerda com o Patrick no banco. O Patrick jogou 14 minutos contra o Galo, entrando na segunda etapa, né, cara? Então, desde que ele voltou, ele ficou os 2 jogos no banco e 2 jogadores foram improvisados aí e ele ficou no banco de reservas, né? O Rafinha, né, que é lateral, mas, né, saiu da direita para a esquerda, e o Sabino, que é zagueiro, foi improvisado na esquerda, que esse aí, meu, foi uma tragédia contra o Bragantino, né? Então, você vê os jogadores improvisados na frente do Patrick. Acho que tem muito também, né, de ele estar voltando de lesão agora, porque ele ficou, sei lá, 3, 4 meses fora, né, até o jogo contra o Palmeiras, né, na verdade, do jogo do Palmeiras, que a gente perdeu aquele por 2-1, até o jogo com o Bragantino ele estava machucado, né, então ele ficou muito tempo aí fora, tem a questão também aí que ele acabou de voltar e tudo mais. Inclusive, nesse jogo que eles imaginam contra o Palmeiras, né, cara, que a gente perdeu por 2-1, ele jogou muito bem e é exatamente aquele jogo que me faz acreditar e ter esperança que o Patrick Lanza vai conseguir evoluir, vai conseguir minimamente se firmar no São Paulo, porque aquele jogo ele jogou bem, cara. Inclusive ele quase fez gol quando tava 0-0 no São Paulo, tava jogando bem, criou oportunidade, ele teve uma boa chance no lado esquerdo, acabou chutando pra fora e ele jogou bem aquele jogo. Acho que é o melhor jogo dele pelo São Paulo, até disparado, né? E hoje o único de origem mesmo que a gente tem na posição é ele, porque o Jamal e o Wellington, né, cara, estão aí literalmente machucados. E vamos ver quem vai jogar contra o Grêmio no próximo domingo, né? Enfim, eu acho que o Zubeldia vai pôr o Rafinha de novo improvisado, eu acho, né? E foi ok, né? Pelo menos no jogo contra o Galo aí, não comprometeu. Inclusive uma alternativa que poderia até ter sido usada outras vezes, né? A gente sempre fala aqui, pô, do Michel Araújo jogou de lateral esquerdo, o próprio Sabino contra o Atlético Paranaense e também contra o Bragantino, sendo que o Rafinha já jogou, né, cara, de lateral esquerdo durante a carreira dele. No Bayern de Munique ele jogou muito de lateral esquerdo com Guardiola e era uma alternativa que eu nunca nem tinha lembrado, né? Mas ele já tinha jogado nessa posição aí, né, cara, na esquerda, né, o Rafinha, não foi uma novidade aí pra ele, né?
Enfim, vamos avançando agora, rapaziada, e o negócio é o seguinte, né, cara, Campeonato Brasileiro aí acabando, né, cara, aí, né, agora o foco é contratação, é aí, né, cara, é pra 2025, saída de jogador, já estamos aí já pensando em 2025, e pensando em 2025, cara, aí, tem também a questão das finanças do São Paulo, né, que a gente vai conhecer aí o balanço do São Paulo no próximo ano, e tudo mais. E o que acontece? O blog do São Paulo trouxe informação aqui dizendo o seguinte, ó. São Paulo caminha para apresentar o maior déficit de sua história ao fim da temporada. Com isso, o clube precisa realizar vendas de jogadores, tá? Então, tem tudo aí para ser o maior déficit da história do São Paulo, tá? Que o São Paulo vai ter déficit esse ano, irmão, isso aqui a gente já sabe há muito tempo, tá? Desde o meio do ano tem notícia que esse ano seria aí um ano com déficit, né? Que é o São Paulo gastar mais do que arrecadar, entendeu? O clube aí mais gastou do que arrecadou esse ano. E, cara, o déficit já era esperado, porque já há muito tempo a gente já vem comentando sobre isso, quem acompanha o canal aqui recorrentemente sabe disso. Agora, o que assusta é isso, né? O maior déficit de sua história, né, cara? Então vai ser um negócio bem grande aí, né, cara? Vai ser um déficit aí bem grande e evidentemente que é uma péssima notícia. E outro ponto, o São Paulo, agora que tem o fundo de investimento, o FDIC aí, São Paulo tem um teto de gasto, tem o que pode gastar, o que não pode gastar, tem limite para gasto no futebol. E um dos pontos que é importante do fundo de investimento, cara, é todo ano o São Paulo ter que apresentar superávit, né, cara? Que é você mais arrecadar do que gastar, entendeu? Que não é o que aconteceu no São Paulo nos últimos anos, né? Deve ser quando você mais gasta do que arrecada. E superávit é quando você mais arrecada do que gasta, né, cara? Então o São Paulo com fundo de investimento, cara, a partir do ano que vem, 2025, todo ano vai ter que apresentar superávit. É obrigado a apresentar superávit aí, porque não pode mais gastar do que deve, que é o que aconteceu, infelizmente, com o São Paulo esse ano. E nos outros também, né? Na trocadilha vem crescendo cada vez mais. O déficit, como eu falei, não é surpresa para ninguém, porque há muito tempo isso aí já é falado, já é noticiado. Agora, tô com medo de saber quanto vai ser esse déficit aí, né? Aí que a gente fica assustado para saber quanto que vai ser aí, né, cara? Enfim, o São Paulo precisa urgentemente, né, e já tá olhando agora com o fundo para suas dívidas, né, e tem que olhar mesmo porque, cara, olha, a dívida do São Paulo é grande, mas mesmo assim é uma dívida que ainda o São Paulo pode diminuir para, né, chegar no nível de controlar ela. Você vê o Corinthians com 2 bilhões e meio de dívida, cara, é algo completamente aí impagável. O São Paulo tem que se preocupar com a dívida aí para não chegar nesse ponto, né, como o Corinthians, como o próprio Atlético, né, que deve, né, 2 bi não sei quanto. Cara, então, São Paulo, mais do que nunca, precisa olhar para as suas finanças, está olhando aí com o fundo de investimento, né? Só tenho medo aí de quanto que vai ser esse déficit aí, que deve ser o maior da história do São Paulo, que é bem preocupante. E evidentemente que vai ter que vender jogadores, né, cara? Tem o Rodrigo Nestor que pode ser vendido, o Bobadilha é um jogador também valorizado aí, que tem mercado já de chamar a atenção de time da Europa, né, cara? Até o William Gomes mesmo, os caras não põem pra jogar pra ver se vier algum time compra ele, né? Já tem informação que tem time da Europa de olho no William Gomes. É um jogador que podia estar jogando aí também, né, que a gente cobra pra ele jogar. É talvez, né, o jogador que possa mais dar grana pro São Paulo em questão de valor, né? Talvez seja o jogador aí que mais vai dar dinheiro pro São Paulo, porque ele é um atacante. E evidentemente que ele vai valer mais com o Nestor, vai valer mais com o Bobadilha, mas com o Ferreres também, que é zagueiro, que deve ser vendido. Né, ou pelo menos é um jogador que o São Paulo entende que chegar a boa proposta pode negociar. Então, até mesmo o William Gomes, que a gente pede para jogar, é um jogador que poderia muito bem aí dar um alívio financeiro pro São Paulo, mas evidentemente que ele jogando pouco, cara, né? Os clubes lá ficam limitados, né, a ver o jogador aí, porque ele joga muito pouco, né? Enfim, vamos avançando e agora, e falando aí, acabamos de comentar sobre jogadores que podem ser vendidos, o Bobadilha é um deles, e é sobre ele que a gente vai comentar agora. Matéria do UOL. De titular absoluto a quase esquecido no banco. O paraguaio Bobadilha não entra em campo pelo São Paulo desde o dia 5 do mês passado. O volante teve uma grande sequência como titular diante das lesões de Pablo Maia e Alisson. Entre julho e setembro, ele formou a dupla titular ao lado do Luiz Gustavo. Desde o último jogo, que foi contra o Cuiabá, Bobadilha perdeu 2 partidas e foi reserva em 3. Contra o Vasco, ele estava aí com o Paraguai na data FIFA, e contra o Criciúma ficou fora por dores no adutor. Já diante do Bahia e do Atlético Paranaense,
o Bobadilla viu o Marcos Antônio ganhar a sua posição. No último jogo contra o Atlético Mineiro, foi a vez de Alisson recuperar de lesão, voltar a ser titular. Ele não joga desde o jogo contra o Cuiabá, que inclusive o segundo gol do Cuiabá foi na falha dele, né? Que ele vai dar o passe, se não me engano, pro Rafinha, o Cleison rouba a bola e faz o gol. Desde aquele jogo contra o Cuiabá, não sei se tem a ver isso, né? Se ele não joga mais por causa daquela falha contra o Cuiabá. Mas lá pra cá foram 5 jogos, né? Aí, 3 ele ficou aí, né, cara, por opção, né? O Marcos Antônio foi titular. Em 2 o Marcos Antônio foi titular e 1 foi o Alisson, que foi no último jogo. E os outros 2, ele ficou fora contra o Vasco na data da FIFA e contra o Cristiano por causa de dores no adutor, né, cara? Então, tem aí 3 jogos que ele não entra por opção, né? Aí que entra, aquele jogo contra o Cuiabá que ele falhou, será que foi um dos motivos que ele diminuiu muito aí a minutagem de campo? Contra o Criciúma, o Arboleda falhou aquela falha bizarra contra o Criciúma e no jogo seguinte contra o Bahia foi pro banco. Contra o Bobadilla aconteceu parecido, não sei se tem alguma coisa direta, né, aí com a outra, mas enfim, depois daquele jogo o cara não jogou mais, né? Não jogou. Aí que entra aquele negócio que eu falo pra vocês, né? Uma das críticas que eu tenho com o Zubeldia. A incoerência dele, pô, os jogadores jogam, depois ficam um mês sem jogar, né, cara? O cara é titular absoluto do time com as lesões, óbvio, do Paulo Maia e do Alisson. O Bobadilla era o titular com o Luiz Gustavo. Aí o cara depois vai pra seleção, depois se sente dono, depois nem entra mais em campo, cara. Um negócio incrível, né? Tem 3 jogos já que ele não entra por opção, cara. Ele tá no banco de reservas, né? É muito estranho aí como o Zubeldia gere os jogadores do São Paulo, cara. A forma que ele utiliza um jogador, depois desaparece com o cara, depois de não sei quantos jogos ele volta. É bizarro, né? Isso aí. Isso aconteceu com o William Gomes, né, que a gente sempre comenta aqui. O Eric também aconteceu já. Esse cara é incrível, cara. Os caras sumem assim, irmão. Porra, caramba, esse cara joga no São Paulo ainda, né? Tu nem lembra que o cara jogava no São Paulo, porque o cara desaparece. Incrível isso aí, né, cara? Incrível. E ele é um dos jogadores aí que o São Paulo entende que está bem valorizado no mercado, né? Porque fez uma temporada como titular do São Paulo, titular da seleção, jogador que é jovem, tem muito mercado e está valorizado aí, é um que tem boas possibilidades, né, de ser vendido aí ao final do ano, já que o São Paulo precisa realizar vendas aí, né? Falando em venda, rapaz, vamos falar aí sobre o Luciano no Cruzeiro, informação aí do Alex Neveira, atualização. Com o Cruzeiro estudando uma proposta, o São Paulo topa conversar pelo Luciano, mas não crê em saída em 2025. O São Paulo entende que o atacante não forçará uma saída, e uma venda depende de uma proposta convincente. Ele tem contrato com o São Paulo até 2026 e uma multa rescisória de 40 milhões de euros, né, que daí 244 milhões de reais, tá? Então, tá nesse negócio do Cruzeiro estudar uma proposta, o São Paulo topa conversar, opa, quer estar interessado no Luciano, Cruzeiro? Então beleza, vamos sentar aí, vamos tomar um cafezinho, vamos conversar aqui sobre o Luciano. Não é que o São Paulo vai falar, não, inegociável, quero nem conversar, nem vir que eu não quero papo. Não é assim que o São Paulo traz, o São Paulo topa conversar, mas tem que ser evidentemente uma proposta convincente aí pro São Paulo vender o Luciano. Mas o São Paulo não crê em sair, o São Paulo topa conversar, mas não acredita que ele vai sair em 2025. O São Paulo não acredita que o Cruzeiro vai fazer uma proposta aí vantajosa, né, para poder vender ele aí pro Cruzeiro, né? Ah, eu já dei minha opinião, né, cara, sobre isso, né? Tem até uns caras que vêm aqui no canal que falam que eu sou lucizético, não sei o que. Cara, não é ser lucizético, a questão é muito óbvio, né, cara? A gente tá falando de um jogador que entrega mais de 20 gols por temporada e, né, não sei se, né, quem comenta isso, né, sabe das notícias do São Paulo, se acompanha o dia do São Paulo, que o São Paulo agora tem teto de gasto, né, vai poder gastar muito pouco, então para quem estiver achando que o Luciano vai embora e o São Paulo vai trazer um cara melhor que ele, não vai, tá? Tira o seu cavalinho da chuva porque não vai. Entendeu? O foco do São Paulo agora é diminuir gasto e pagar a dívida bancária. Não é contratar jogador. Não vai trazer um cara melhor que ele. É simples, cara. Entendeu? Tem gente que é burro, que vive em outro mundo, né? Meu Deus, tem que vender o Luciano. Tá, vai vender o Luciano e vai pôr quem pra jogar no lugar dele? Fala aí pra mim. Quem vai pôr? Vai trazer o Juan de volta? Vai buscar quem? Né, cara? Tem coisa que não faz sentido aí algum, né, cara? É artilheiro do São Paulo, mano, brigando pelo artilheiro do Brasileirão, mas tem gente que acha que tá ruim, né? Que o problema é ele, né? Tem 1 milhão de problemas no São Paulo. Se tem um cara que não é o Luciano, né? Mas tem gente que em vez de se preocupar com outras coisas, quer se preocupar com o cara que é o artilheiro do time, cara. É incrível, cara. Vamos avançando agora e vamos continuar no tema mercado da bola e falar sobre o Wendel, rapaziada. Tem informação do André Hernan. São Paulo vai intensificar as negociações com o lateral esquerdo Wendel com o objetivo de tê-lo
no elenco na pré-temporada em 2025, marcada para os Estados Unidos. A ideia é avançar essa semana. A prioridade do São Paulo é que o Wendel já esteja nos Estados Unidos com o elenco. São Paulo quer fechar isso antes do término do Brasileirão, tá? São Paulo quer já contar com ele na pré-temporada, já quer fechar, né, a contratação antes do término do Campeonato Brasileiro. Esse ponto aqui é importante, ó. O Porto não vai dificultar a saída do Wendel. É um jogador em fim de contrato, com alguns meses de contrato. O São Paulo já conversa com o jogador e já tem a proposta na mão do jogador. Então o São Paulo já fez a proposta do São Paulo pelo Wendel e já está nas mãos do Wendel e do empresário dele. Então o São Paulo já fez a proposta e está intensificando, acelerando essas negociações para poder, né, fechar essa contratação antes do Brasileirão e já contar com ele para a pré-temporada dos Estados Unidos. Esse é o objetivo do São Paulo, né, que é acelerar aí essa negociação e a proposta já está na mão dele. Agora é saber se ele vai aceitar ou se ele não vai aceitar. Aí, Gabriel, por que o São Paulo está acelerando essas negociações? Olha só, o São Paulo entende que precisa agilizar a contratação do Wendel, porque a concorrência no mercado. Apesar de despertar interesse de times europeus, o lateral esquerdo prioriza a volta ao Brasil, né? O São Paulo sabe que a questão financeira está pegando e tem uma limitação financeira agora com o fundo de investimento e não quer abrir brecha para uma concorrência que já está sondando o Wendel. O Cruzeiro, por exemplo, é um time que buscou informações sobre o jogador. O São Paulo vai tentar avançar nessa semana para a contratação do Wendel, que é um jogador convicto de que quer voltar ao futebol brasileiro, tá? Então tá, você pode estar agilizando, acelerando, já fez proposta, porque tem a questão da concorrência. Aí São Paulo já quer agilizar esse processo para contratar aí o Wendel, né? E já tem proposta, agora saber, né, aí se ele vai aceitar ou não, vamos aguardar, certo, meu parceiro? Aí se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.